E abra comigo no livro do Êxodo, capítulo 13. Segundo livro das Escrituras, Êxodo, capítulo 13. Eu vou ler dois versículos, o versículo 21 e o 22. Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Vou ler outra vez, preste atenção. Versículo 21. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Agora eu leio pela terceira vez e quero ouvir você repetir em seguida, bem alto e bem forte. E o Senhor ia adiante deles, de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus quer falar algo muito forte conosco aqui hoje. Quem crê que Deus vai falar conosco através desta palavra? Deixa a Bíblia aberta no teu assento, desocupe as mãos e vamos dar para a palavra do Deus vivo uma linda salva de palmas. A melhor, a mais linda, a mais poderosa salva de palmas. Enquanto você aplaude, abra bem a tua boca e diga glória a Deus. Abra a tua boca e diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, a tua santa palavra será pregada. Vem agora, Espírito Santo. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua santa palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra, Pai, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Sente-se, por favor. O povo de Israel saiu do Egito e estão indo rumo à terra de Canaã. Mas há um detalhe que não pode ser esquecido. Ninguém conhece o caminho. E isso é um problema. Porque quando você vai para um lugar que você nunca foi, hoje em dia nós temos os recursos da internet. Então o tempo inteiro a gente vai para lugares que nunca fomos e a gente se vira com os aplicativos, não é? Você pode viajar para fora do país e chegar lá em outro país, alugar um carro, colocar lá no aplicativo, não vou falar o nome para não fazer a propaganda, não estou ganhando nada com isso, né? Mas você coloca lá num aplicativo que fala em língua portuguesa o nome da rua e você dirige em Nova York. Você dirige em Londres. Você não conhece nenhuma rua sequer ali, mas você se vira em qualquer lugar sem conhecer. Mas isso é hoje. Quando o povo de Israel saiu da terra do Egito, assim que eles colocaram o pé para fora dos portões do Egito, um olhou para a cara do outro e disse assim: tá, e agora para onde é que vai? Qual que é a direção? Eles sabem que eles estão libertos. Eles sabem que estão
dos portões para fora. Mas para qual direção seguir? E o pior é que o caminho era no meio de um deserto. O deserto, ele é um labirinto. Porque você olha para a direita, você tem uma visão. Você olha para a esquerda, a visão que você tem é absolutamente a mesma. Você olha para frente, você olha para trás, e a visão é absolutamente igual. Não dá para discernir. Não dá para conhecer o caminho. Então, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles ficaram se perguntando, e agora, essa terra de Canaã é para que lado? Como é que nós vamos saber chegar lá? Mas Deus já tinha pensado em tudo, porque o livro do Êxodo, ele é um livro que nos mostra que Deus para tudo tem uma saída. E Deus vai mostrar a saída. Deus vai dizer para Moisés, Moisés, preste atenção. Nenhum de vocês conhece o caminho, nenhum de vocês sabe para onde estão indo, e eu estou na frente de vocês para mostrar o caminho, para dar a direção. Moisés, eu quero que você vá na frente do povo, na frente dessa massa humana gigantesca. E era muita gente, viu? A palavra fala em 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Se você faz um cálculo rápido, 600 mil homens e 600 mil mulheres, você tem 1.200.000 pessoas. Aí você coloca 2 criancinhas para cada mãe, você tem aí facilmente uma multidão de 2 milhões, 2,5 milhões de pessoas se locomovendo juntas. Era um bloco gigante de gente. E Deus precisa orientar esse povo, guiar esse povo para um lugar que eles nunca foram, porque a vida inteira aquele povo foi escravo, escravo não passeia, escravo não viaja, a vida de escravo é trabalhar. Então ninguém ali conhecia o caminho. Mas Deus coloca Moisés na frente do povo e diz para Moisés, olhe para o alto. Você está vendo essa nuvem? E quando Moisés olhou para o alto, sobre as suas cabeças tinha uma nuvem. Mas não era uma pequena nuvem. Era uma nuvem tão grande que a Bíblia chama de coluna de nuvem. Porque aquela coluna de nuvem começava antes da multidão e ia até o final daquele bloco de gente. Até a última pessoa estava debaixo daquela nuvem. E Deus vai dizer a Moisés, está vendo essa nuvem, Moisés? Essa nuvem aí é a minha presença no meio de vocês. Enquanto vocês estiverem caminhando nesse deserto, esta coluna de nuvem não vai se apartar. Esta coluna de nuvem vai mostrar o caminho, vai mostrar a direção. É só olhar para ela. Nesta caminhada, Moisés, vocês vão caminhar sempre olhando para o alto, porque é do alto que virá a direção. E aí Moisés entende o recado e começa a caminhar sempre olhando para o alto. E quem é espiritual já está entendendo o que Deus está falando. Eu tenho que caminhar olhando para o alto. Você não tem que caminhar de cabeça baixa. Você não tem que caminhar como quem está desiludido, desanimado, abatido. Levanta essa cabeça, faça isso agora, levanta a cabeça, olha para o alto, porque é do alto que te virá o socorro, é do alto que virá a direção, é do alto que virá livramento, é do alto que virá o que você precisa. E Moisés então entende que aquela coluna de nuvem vai guiá-los durante o dia. Além de guiar, aquela coluna de nuvem, ela vai ter uma grande utilidade. A utilidade de refrigerar o povo. Porque o calor no deserto é absurdo. E olha que aqui na Paraíba, o povo paraibano é acostumado com calor. Não é? Vocês são acostumados com calor. Quem é nascido e criado aqui, levante a mão. Então, você não conhece é frio, né? Vocês não conhecem frio, conhecem só o calor. Pois é. A menos que você tenha viajado por aí afora onde tem frio. Mas mesmo você que é acostumado com calor, se você viajar para lá, você vai estranhar o calor que faz ali. Você vai realmente suar muito,
transpirar muito, ficar com a boca seca, com o corpo afadigado, desidratado, porque o calor é realmente extraordinário. Caminhar num deserto daquele durante o dia, naquele sol, é uma tarefa para poucos, e mesmo quem tem preparo físico, se caminhar durante um dia inteiro, num deserto daquele, num calor daquele, no final do dia, não aguenta mais. Então Moisés pensou, se esse povo, que é constituído de homens, mulheres, crianças, caminharem durante um dia inteiro desse jeito, amanhã eles não aguentam mais andar, porque é muito quente. E Deus também já tinha pensado nisso. Aquela coluna de nuvem, ela vai trazer um alívio do calor para o povo. Aquela coluna de nuvem vai trazer um refrigério, vai deixar a temperatura mais amena. Eu me arrisco a dizer que se fazia ali 50 graus, debaixo daquela coluna de nuvem, o povo estava caminhando a 22, 24 graus, tranquilo, não estava nem sentindo aquele calor. Isso é maravilhoso de saber, não é? É cuidado de Deus conosco. Mas aí o dia acabou e escureceu. E quando escureceu, o breu era total. O que faz a noite ficar mais clara? A lua, as estrelas. Mas nas grandes cidades, o que faz a lua, o que faz as cidades ficarem iluminadas? É a luz. A luz elétrica, a luz das casas. Então a gente anda durante a noite e nem sente diferença, porque está tudo iluminado. Mas quando você vai para o interior, onde a iluminação é pouca ou nenhuma, aí você tem noção do que era aquilo. Aquele breu total. Quando o povo de Israel tinha que caminhar durante a noite, eles pensavam, como que nós vamos conseguir andar numa escuridão dessa? Deus já tinha pensado nisso. E agora Deus vai operar um outro milagre ainda mais extraordinário. Lembra daquela coluna de nuvem? Aquela coluna de nuvem, quando chega a noite, se acende como fogo. Dá um glória a Deus aí, gente. A palavra chega a chamar a coluna de fogo. A gente sabe que aquilo era uma nuvem, não era fogo literalmente queimando o céu. Mas a sensação de quem olhava para aquela coluna era como se ela estivesse ardendo em chamas. Aquela coluna de fogo, ela tinha duas principais utilidades. A primeira, iluminar, porque o breu era total. Seria impossível caminhar durante a noite, ou se locomover, ou fazer qualquer atividade durante a noite naquele deserto, sem que houvesse aquela iluminação fornecida por Deus. E aquela coluna de fogo, ela tinha também uma outra função. No deserto, à noite, faz muito frio. Muito frio. E é interessante isso. O mesmo lugar que você anda durante o dia, suando, derretendo de calor, quando chega a noite, a gente vai fazer a subida no Monte Sinai, que é ali naquela região do deserto. Para subir o Monte Sinai, geralmente se faz à noite, ninguém vai querer subir durante o dia, naquele sol. É um frio insuportável, a pessoa tem que se agasalhar e muito para conseguir chegar lá no topo, para conseguir fazer essa subida. Então pensa aí, como é que aquele povo iria ficar num frio daquele durante a noite? Deus também já tinha pensado nisso, e aquela coluna de fogo não apenas iluminava, mas também aquecia. Isso tudo está escrito aqui nos versículos que eu li para você, em Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22. Agora eu quero te trazer a tipologia bíblica disso. O que é que esta coluna de nuvem e o que é que esta coluna de fogo representa? O livro do Êxodo é altamente simbólico, é um livro com muitos símbolos. Eu quero que você entenda que a travessia do povo do deserto do Egito até Canaã, pelo meio do deserto, representa a nossa vida neste mundo. Todo mundo aqui está nesta jornada. Quem aqui está a caminho de Canaã? Quem está indo para Canaã? Está indo para Canaã? Hã? Caminhando eu vou para Canaã. Só quem tem 20 anos de evangelho para mais é que sabe essa, né?
Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Lembra dessa? Pois é. Você está caminhando para Canaã. É a jornada no meio do deserto, não é? Nessa jornada da vida, você não está andando sozinho. Você pode olhar para o alto, que você vai ver que a presença de Deus está contigo nesta jornada. A presença de Deus está contigo nesta caminhada. Aquela coluna de nuvem era uma mensagem constante de que este povo não estava sozinho. E Deus está me mandando dizer isso para você que chegou aqui esta noite, para você que está ouvindo esta palavra, para você que está assistindo essa mensagem. Você está na caminhada da vida, você está no deserto da vida, mas não está sozinho. Deus está contigo nessa jornada. Ele está na tua frente para te mostrar a direção. Ele está cuidando de ti nesta jornada. Sabe o que aquela coluna de nuvem e de fogo representa? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o nosso amigo nesta jornada da vida, nesta caminhada. Eu disse para você que a coluna de nuvem, ela fazia duas coisas. Primeiro, ela guiava, porque ninguém sabia o caminho. Então Deus usava a coluna de nuvem para guiar o povo. E além de guiar, ela também trazia um refrigério para aquele calor imenso que fazia no deserto. O que é que o Espírito Santo de Deus faz na minha vida e na tua? As duas coisas. O Espírito Santo nos guia e o Espírito Santo traz o refrigério para a nossa alma. Quantas vezes a gente está com a alma aflita? Quantas vezes a gente está com o coração inquieto, angustiado, deprimido, e aí o Espírito Santo vem e traz esse refrigério. Eu sei que você conhece até de cor o Salmo 23, mas eu quero que você abra a palavra de Deus no Salmo 23 e leia o versículo 3. Salmo 23 e versículo 3. Olha o que Deus faz comigo e com você. Refrigera a minha alma, aleluia. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Exatamente o que aquela coluna de nuvem fazia, refrigerava e guiava. Aí vamos falar da coluna de fogo. Ora, todo mundo aqui sabe que o fogo é um dos principais símbolos de quem? Do Espírito Santo. O que João pregava? João pregou isso aqui em Mateus capítulo 3, versículo 11. O João Batista rompeu um silêncio profético de 400 anos. Depois de Malaquias, Deus não levantou mais ninguém. Foram 400 anos de silêncio, até chegar João Batista. Por aí você imagina o quanto que João Batista chamou a atenção das pessoas, porque faziam 400 anos que não aparecia um profeta. Aí quando aparece João Batista, ele prega esta mensagem, Mateus capítulo 13, versículo 11. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quem é que veio depois de João Batista, que era tão mais poderoso que ele mesmo sendo um grande profeta, não se julgava digno nem de desamarrar as suas sandálias? Quem é que veio depois de João Batista? Jesus. E quem é que batiza com o Espírito Santo e com fogo? Jesus. Então o fogo é um símbolo de quem? Do Espírito Santo de Deus. O que é que aquela coluna de fogo fazia? Aquela coluna de fogo iluminava e aquecia. O que é que o Espírito Santo quer fazer com cada pessoa aqui? Primeiro, ele quer iluminar. Todo mundo aqui precisa ser iluminado pelo Espírito Santo. E quando eu digo iluminar, é iluminar o quê? Iluminar a nossa mente.
Às vezes a gente tem pensamentos tão feios, tão errados. Às vezes a nossa mente está tão negra, tão contaminada, e nós precisamos que Deus ilumine os nossos pensamentos. Às vezes a gente está tão desorientado. Não precisa levantar a mão não, mas eu sei que todo mundo aqui já se sentiu perdido na vida em algum momento. Em algum momento da tua vida, você se sentiu desorientado, sem saber o que fazer nem para onde ir. E isso vai se repetir algumas vezes na tua vida. Não vai ser uma vez só. Haverão momentos que eu e você simplesmente não saberemos o que fazer. Não saberemos qual decisão tomar. Que escolha decidir. E nesta hora, você deve orar pedindo: Espírito Santo, ilumina meus passos, ilumina minha mente, ilumina o meu caminho, e Ele vai te iluminar. Pode experimentar. Pode pedir assim, pode fazer esta oração: Senhor, ilumina a minha mente, o que eu devo fazer? Que decisão eu devo tomar? Faço isso ou não faço? Ajo dessa forma ou ajo de outra? Me ilumina, e Ele vai te dar aquilo que você precisa, a luz que você precisa. Além de iluminar, o que aquela coluna de fogo fazia? Aquecia. O que o Espírito Santo faz com a gente? Ele nos aquece. E eu digo uma coisa: o Espírito Santo está querendo aquecer esta igreja aqui hoje. O Espírito Santo está querendo aquecer cada obreiro. O Espírito Santo está querendo aquecer cada pastor. O Espírito Santo está querendo aquecer cada membro dessa igreja, cada visitante, cada pessoa que está aqui. Hoje Deus quer que você saia daqui como uma brasa viva tirada do altar. Deus quer fazer de você um tição tirado do fogo. Deus não quer mais ver você frio, gelado. Deus quer te aquecer. Você tem que buscar esse fogo do Espírito Santo na tua vida todos os dias. Êxodo capítulo 13, versículo 22, diz: nunca tirou a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Eu já te expliquei que a coluna de nuvem e a coluna de fogo é um símbolo de quem? Do Espírito Santo na nossa vida, do Espírito Santo na nossa jornada. Agora você precisa entender que o Espírito Santo vem na sua vida, não é para fazer uma visitinha, não. O Espírito Santo vem na sua vida não é para passar um feriado ou um final de semana. O Espírito Santo não quer chegar na tua vida para ficar 2 horas, que é o horário do culto. O Espírito Santo quer chegar para fazer morada e permanecer para sempre. Abra a tua Bíblia comigo em João capítulo 14. Olha o versículo 16. Jesus prometendo o Espírito Santo para os discípulos. Evangelho segundo João capítulo 14 e versículo 16. Está escrito: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco por quanto tempo, minha gente? Para sempre. Você que ainda não recebeu o Espírito Santo, busque. Busque o Espírito Santo, mas busque como se fosse a coisa mais importante da tua vida, porque é a coisa mais importante da tua vida. Busque o Espírito Santo com mais afinco do que um desempregado busca um emprego. Busque o Espírito Santo com mais desejo do que o doente busca a cura. Busque o Espírito Santo mais do que as corças anseiam pelas águas, como dizia o salmista. Busque o Espírito Santo de Deus na tua vida, porque a hora que você receber o Espírito Santo, ele vai chegar para ficar para sempre na tua vida. Ele não vai chegar para passar 1 dia, 2 ou 3. Enquanto você estiver nesta jornada, ele vai estar com você. Vamos aplaudir a ele bem forte. Ô glória! Esse milagre da coluna de nuvem, da coluna de fogo, é realmente incrível. E ele me ensina 5 coisas que eu quero compartilhar rapidamente com você, e gostaria até que você anotasse para não esquecer mais. 5 lições, 5 coisas que aquela coluna de nuvem
aquela coluna de fogo que foi um milagre constante, porque o tempo que o povo de Israel caminhou pelo deserto, tinha a coluna de nuvem de dia e tinha a coluna de fogo de noite. Nunca Deus tirou, está escrito lá no versículo 22. Nunca faltou. O que esta coluna de nuvem e de fogo nos ensina? Primeiro, aquela coluna de nuvem e de fogo é uma recordação visível da presença de Deus com o seu povo. É isso. Primeira coisa, é uma recordação visível da presença de Deus no meio do seu povo. Todas as vezes que o povo levantava os olhos, se fosse de dia, o que eles iriam ver? Uma coluna de nuvem. E se eles levantassem os olhos à noite, o que eles iriam ver? Uma coluna de fogo. O que aquela visão da coluna de nuvem e da coluna de fogo dizia para aquele povo? Era Deus dizendo: eu estou aqui no meio de vocês. Vocês não estão sozinhos. E essa é a primeira coisa que nós temos que nos lembrar. O diabo quer que você pense que você está sozinho. O mundo quer que você pense que você está sozinho. Mas Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está com você nesta jornada, nesta caminhada. A segunda coisa que esta maravilha daquela coluna de nuvem de fogo nos ensina é que Deus nos guia no deserto da vida. Deus nos guia. E eu já expliquei aqui, mas sempre é bom dizer de novo. Deus não vai acompanhar o povo. Deus vai guiar o povo. É diferente. Você nunca jamais deve orar dizendo: Deus me acompanha nessa jornada, me acompanha nessa viagem, me acompanha nesse lugar para onde eu estou indo. Não, nunca peça para Deus te acompanhar, e mesmo que você peça, Deus não vai te acompanhar, porque quem acompanha vai atrás. De que adiantaria Deus ir atrás? A coisa acontece e Deus está lá atrás vendo o mal te atingir. Não adianta. Quem vai atrás é quem está acompanhando. Deus, ele não vai atrás, ele vai na frente, ele vai guiando. Isso é maravilhoso de saber. O profeta Isaías escreveu, cheio do Espírito Santo, dizendo lá no capítulo 45, eu irei adiante de ti, na frente, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor teu Deus, que te chamo pelo teu nome. Deus vai na tua frente. Sabe por que eu amo andar com esse Deus? Porque ele não aponta o caminho e diz: vai. Ele aponta para mim e diz: vem. Percebeu a diferença? Vou falar de novo. Deus não te aponta o caminho e diz: vai. Porque se ele fizesse isso, ele estava mandando você ir sozinho. Eu ir sozinho. Ele aponta para mim e diz: vem, eu vou com você. Você não vai andar sozinho nem um único dia. Terceira coisa que eu aprendo com essas duas colunas, a de nuvem e a de fogo, é que estas colunas de nuvem e de fogo, elas serviram como escudo protetor para o povo de Deus na hora do perigo. A presença de Deus na minha vida me protege do perigo. Dá glória a Deus por isso. No capítulo 14, isso vai ficar para uma outra pregação, mas já te adianto isso. No capítulo 14 do livro do Êxodo, o faraó pensou melhor e disse: quer saber? Eu não tenho nada a perder. Até meu filho primogênito morreu. Eu não vou deixar esse povo se dar bem. Eu vou reunir todo o meu exército, eu vou atrás desse povo e vou resgatá-los. E se eles não voltarem vivos, eles também não vão ficar. Eu vou atrás desse povo. Aí o faraó reuniu o seu exército e foi no encalço do povo. Eles estavam indo a pé e o faraó indo a cavalo. Ainda que ele saiu depois, ele encontrou o povo. Alcançou o povo num lugar chamado Pi-Hairote.
E quando o povo olhou para trás e viu o exército de Faraó se aproximando, pensaram: e agora? Estamos perdidos, agora vamos morrer. Só que Deus se manifestou protegendo o povo, sabe como? Aquela coluna de nuvem ficou entre os egípcios e o povo de Deus. Deus tinha posicionado a coluna de forma que ela ficasse na frente do povo, mostrando a direção e cobrindo todo o bloco de gente. Não foi isso que eu te expliquei no início da mensagem? Mas no capítulo 14, Deus mudou a posição daquela coluna de nuvem. Deus colocou a coluna de nuvem atrás do povo de Israel, de forma que a mesma coluna de nuvem, ela clareava para o povo de Deus e escurecia as vistas do exército inimigo. A mesma coluna protegia o povo de Deus, mostrando a direção e dizendo: eu estou aqui, vocês não estão sozinhos, e ao mesmo tempo era uma muralha para o inimigo, dizendo: aqui você não passa, aqui você não vai tocar no meu eleito, no meu escolhido, no meu povo. A coluna representa isso, o nosso escudo protetor. Não é porque você anda com Deus que o diabo não vai te perseguir. Não é porque você anda com Deus que você não vai enfrentar adversidades, lutas, problemas. Eu lamento em te dizer que você é o alvo do inimigo. É em você que ele está mirando. É você que ele quer atingir. Mas para te tocar, ele tem que furar o bloqueio que Deus colocou. E ele nunca vai conseguir isso. Porque Deus é o teu escudo. Deus é o teu refúgio. Deus é a tua fortaleza. 1000 podem cair ao teu lado e 10.000 à tua direita. Você não vai ser atingido. O exército de Faraó veio com sede de vingança. Pegaram alguém? Tomaram pelo menos um do povo de Deus? Ninguém. Porque Deus protegeu aquele povo. Usando o quê? A nuvem. Você sabe uma outra coisa que eu acho lindo? Esta nuvem, ela servia também para dizer para o povo que Deus estava ali com seu servo. Isso aqui eu quero ler com você em Êxodo capítulo 33. Já estou encerrando a mensagem, mas por favor, abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 33. Versículo 9. Êxodo capítulo 33, versículo 9. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Eu quero que você imagine isso. Deus havia mandado construir uma tenda muito grande, o nome dessa tenda era tabernáculo, e lá no tabernáculo tinha uma parte mais restrita, onde Deus havia separado para os sacerdotes. E quando Deus queria falar com Moisés, agora que tem o tabernáculo, Moisés não precisa mais subir lá no monte. Deus fala com ele ali mesmo no tabernáculo. E como é que o povo sabe que Deus está falando com Moisés no tabernáculo? É porque quando Moisés entrava naquele lugar secreto do tabernáculo, a nuvem de glória de Deus baixava ali. É como você dirigindo numa rodovia e você vê aquela neblina forte. Você já teve essa experiência? Que parece que você está entrando na nuvem? Pois era isso que acontecia com Moisés. Ele entrava naquela tenda e a nuvem de Deus envolvia aquele lugar. Eu quero que você tenha uma vida com Deus desse nível. Eu quero que você tenha uma vida de oração nesse nível. De alguém chegar na tua casa e só de chegar lá dizer assim: eita, mas estou sentindo uma atmosfera boa aqui. O que é que está acontecendo, hein? É que eu estava orando. Já pensou? O que é isso que eu estou sentindo aqui? Que coisa boa, que presença boa, que é isso? Ai, que Deus está aqui nesse lugar. É isso. A presença de Deus era real ali. E o que eu já te expliquei desde o começo, que é o 5º ponto, mas que o livro do Êxodo termina mostrando isso. Deus, através daquela nuvem, mostrava a direção. Êxodo capítulo 40. Eu quero que você fique de pé
no teu lugar agora. Êxodo, capítulo 40, versículo 36 em diante. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. Sabe qual é a lição aqui? Quando Deus diz que é para marchar, o povo de Deus marcha. Quando Deus diz que é para parar, o povo de Deus para. Quando Deus diz que é para esperar, o povo de Deus espera. Através da nuvem, Deus dava direção para o povo. E você sabe que todo ser humano é impulsivo. Todo ser humano tem vontade própria. E nem sempre a gente quer seguir a direção que recebemos. Às vezes Deus nos manda ir e a gente quer ficar. É ou não é? Às vezes Deus nos manda marchar e a gente quer parar. Às vezes Deus nos manda parar e a gente quer avançar. O Espírito Santo está querendo te ensinar algo hoje. Aceite a direção que Deus está lhe dando. O que é que Deus está te mostrando para fazer? O que é que Deus está te dirigindo para fazer? Não duvide, não questione, tão somente cumpra a direção de Deus para a tua vida. Feche os olhos, toda a igreja, por favor. A direção que Deus dava para o povo vinha através de Moisés. Era Moisés quem via e discernia. Por isso que Deus levantou Moisés para isso. Por que que Deus levanta o pastor na igreja? Deus levanta o pastor na igreja para discernir o que o Espírito Santo quer e ensinar para você. E eu estou aqui como teu Moisés, para te dizer o que Deus quer de você. Deus quer que você hoje, não amanhã, não outro dia, hoje, entregue a tua vida a Jesus e o receba como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu não sei se você veio aqui hoje pela primeira vez, se você já veio aqui outras vezes. O que eu sei é que a qualquer momento a trombeta de Deus vai tocar, Jesus está voltando e é tempo de você se entregar a Ele. Você não pode mais adiar isso e dizer, outro dia eu faço isso. Outro dia eu vou lá na frente entregar minha vida para Jesus. Outra hora. Não é outro dia, não é outra hora, é hoje, é agora. A nuvem de Deus está aqui nesse lugar. E Deus está te chamando, entra nessa nuvem de glória. Venha experimentar a presença de Deus, venha provar do que é estar no Santo dos Santos. Deus quer você nesse lugar precioso, onde a presença dEle habita. Há alguém aqui esta noite que quer entregar a sua vida a Cristo e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Levante agora a sua mão bem alto junto com a minha. Você que quer entregar a tua vida a Jesus, você que quer o seu nome no livro da vida, levante agora a sua mão bem alto que eu vou orar por você. Tem alguém? Se tem, não fique com vergonha não. Deus está te chamando. Entra na nuvem de glória, vem receber experiências profundas com Deus. Tem alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus? Eu vou fazer um segundo apelo, é para você que já esteve na presença de Deus, mas por alguma razão você acabou se afastando. Por algum motivo você enfraqueceu na fé e caiu. Mas o Senhor está aqui para te levantar. O Senhor está aqui para te fortalecer. Uma das coisas que aquela coluna de fogo fazia era aquecer. Talvez você chegou aqui frio na fé, fria na fé. O Espírito Santo quer te aquecer. Tem alguém aqui que está afastado da casa do Pai e quer voltar para Jesus nessa noite? Levante a sua mão agora. Pastor, eu sou essa pessoa. Eu quero voltar. Eu quero que Deus reacenda a chama dele dentro de mim outra vez. Eu quero queimar, arder outra vez na presença de Deus como fogo. Tem alguém afastado aqui que quer voltar para Jesus?
Deixa eu falar agora com você que está me acompanhando à distância, pelo rádio, pela TV ou pela internet. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Quer o seu nome escrito no livro da vida? Não importa onde você está agora. Você pode estar em casa, no trabalho, num automóvel, num presídio, num hospital, em qualquer lugar. Você pode estar agora andando pela rua com fone no ouvido, acompanhando essa pregação pelo vídeo no YouTube, pelo rádio, pelo Spotify. Não importa de que maneira que essa mensagem chegou até você, foi providência de Deus para te salvar. Aí onde você está, dobra o teu joelho. Faça como eu vou fazer aqui no altar da Paz e Vida, sede em João Pessoa, na Paraíba. Aí onde você está, dobra o teu joelho. Coloque a mão assim na altura do teu coração. Pastor, eu estou dirigindo, não dá para dobrar o joelho, nem fechar os olhos. Então, repita esta oração comigo. Eu quero que a igreja que está aqui em João Pessoa, na Paraíba, estenda a mão na direção do altar e ore pelas pessoas que Jesus está salvando agora à distância. Tem pessoas agora no Brasil e fora do Brasil sendo alcançadas por esta palavra. E você que está à distância, quer entregar a vida a Jesus, ore dizendo assim: meu Deus e meu Pai, neste momento eu entrego ao Senhor a minha vida e te recebo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu te peço perdão pelos erros, pelas falhas que cometi. E te peço, a partir de hoje, me ajuda a permanecer firme na tua presença até o fim desta jornada, em nome de Jesus. Agora deixa que eu vou orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu não posso ver, mas o Senhor vê. Há muitas vidas agora à distância, entregando a vida ao Senhor, voltando para o Senhor. E sei que também há pessoas que até estão na tua presença, mas estão frios. Então eu quero lhe pedir, Espírito Santo, vem com o teu fogo e aquece aquele que está frio, levanta aquele que está caído, renova aquele que está fraco, dá vigor ao que já não tem, escreve esse nome no livro da vida, de onde nunca mais sairá, em nome de Jesus, que assim seja feito, amém. Graças a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir, igreja, ao nome do Senhor. Parabéns, meu querido, minha querida, pela tua decisão. Fique firme na fé. Que Deus te abençoe.